A pressão não dá sinal, a diabetes não dá sinal, o colesterol alto não dá sinal nenhum. Se não for diagnosticado, se a pessoa não for atrás disso, a consequência é cara. Hoje, no Brasil e no mundo, né, o que mais mata são as doenças cardiovasculares. Não cuidar dessa doença, não cuidar não da doença, não cuidar dos fatores de risco é muito deletério, né? Isso, as consequências depois desse mal cuidado ou não cuidado são grandes. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro a porta do consultório para um assunto e para um médico, né, muito sério e que tem se dedicado aí há muitos anos já, estudos profundos sobre a cardiologia, sobre longevidade, e nós estávamos conversando no bastidor o quanto esse assunto agora, né, ele recebeu um espaço e que tem muita gente atenta, e é o que a gente vai entender a importância do que ele tem a nos dizer. Dr. Rafael Cortes, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Que bom. Eu começo sempre perguntando sobre a decisão da medicina, né? Se tem família de médicos, por que você escolheu. E, na verdade, você tem... Aí eu gostaria, inclusive, que, né, o senhor falasse isso, porque é muito importante para a audiência compreender o quão importante é entender as formações de um profissional onde você está entregando ali a sua vida. Só que, enquanto a gente não informa, eles não têm como entender. No seu caso mesmo, você tem 3 RQEs. Explica isso, como é que foi essa decisão, como é que foi essa ligação de depois eu vou fazer esse, depois eu fiz essa conexão? Por favor. Legal. Bom, eu não queria ser médico, nunca quis ser médico. Minha família não tem nenhum médico. Eu, na verdade, era meio rebelde, não gostava de estudar. Nunca gostei de estudar, mas sempre gostei muito de desafio. Então, quando eu era criança, andava de skate, andava de bicicleta. Eu sou filho do meio, então já tenho uma característica de ser o filho que tenta novos caminhos. Eu acho que foi um pouco assim. No terceiro ano que eu quis falar, bom, eu gostavam de coisas que me desafiavam, e aí escolhi medicina. Foi meio, não sei muito motivo hoje porque eu escolhi, mas me encontrei depois que eu entrei. Foi difícil entrar, depois que eu tomei essa decisão, acho que estava tarde demais, então eu demorei um tempo para entrar. Fiz faculdade pública, eu me formei na Federal do Triângulo Mineiro, então demorei um tempo para entrar, né? Demorei 3 anos para entrar, e me formei. Então eu fiz faculdade na Federal do Triângulo Mineiro, depois eu fiz residência de clínica médica na faculdade da FAMERP, que é a faculdade de Rio Preto. Depois eu fiz cardiologia aqui em Brasília, na UNB. Depois fui para São Paulo, fiz um fellow de UTI. E depois eu fiz, né, depois vários cursos, né, fiz observerships na Mayo Clinic. Então é uma formação bem longa, e é isso, né, com 3 especialidades. Tenho clínica médica, sou cardiologista, sou intensivista, né, que é um médico que trabalha na UTI, trabalha na terapia intensiva. Mas as coisas foram acontecendo na minha vida, mas depois que eu entrei na medicina, eu me apaixonei. Me apaixonei na cardiologia, me apaixonei também na terapia intensiva. E quando é que você percebeu ali que não queria apenas ser um cardiologista, né? E aí foi para a UTI, o que aconteceu? Teve algo que, de fato, você falou, poxa, agora que eu entrei... Agora que eu entrei... Cara, eu tenho uma peculiaridade, assim, dessa coisa de me desafiar sempre, né? E a terapia intensiva é um desafio constante. Eu costumo falar que a terapia intensiva é como se fosse um avião andando e as coisas acontecendo. É o motor que para, é o piloto que passa mal, é a moça que cai no chão.
Então, a UTI é isso, é uma dinâmica complexa e isso sempre me atraiu. Então, sempre gostei de doente grave, de paciente grave, desde a minha formação, na residência também foi assim. Então, eu fui me descobrindo, entendendo que o paciente grave é aquele que mais me atraía. E aí, a UTI, eu acho que ela me possibilitava entender que o meu trabalho, cuidando desses pacientes graves, trazia uma solução e um desfecho favorável. Então, eu sempre fui atraído por isso, porque eu sabia dessa responsabilidade e como uma atuação bem feita mudava desfecho. Então, acho que foi por isso que eu fui um pouco para a terapia intensiva e ao mesmo modo da cardiologia. A cardiologia, então, acho que eu conheço essas duas pontas. Conheço a prevenção, o cuidado de coisas simples, pressão alta, diabetes, colesterol, e quando isso não é cuidado, o fim, que é o final da doença, né? Então, acho que são essas duas coisas que me deixam muito feliz de trabalhar. Então, eu trabalho de um dia, a parte do meu dia, com a prevenção, conversando sobre assuntos como melhorar a saúde, como se prevenir, e na outra ponta, cuidando daqueles ou que não se cuidaram ou que, infelizmente, a doença apareceu de alguma forma. E o que a UTI te ensinou que nenhum outro livro de medicina te ensinou? Olha, a UTI ensina muito, porque os pacientes, não todo mundo, claro, mas geralmente onde é o paciente que passa no fim de vida. E eu acho que é o momento, você está próximo de alguém que está morrendo ou com a doença grave, é um momento de reflexão para o paciente, para a família. E são inúmeras histórias que me fazem refletir todos os dias. Apesar de isso ser o meu dia a dia, não deixa de impactar. Então, todas as histórias desses pacientes que, no fim de vida, muda o pensamento, muda o cenário, muda a crença. Acredito que pessoas que eram turronas ou que eram sempre duras, no final da vida, amolece o coração, perdoa quem deve perdoar, muda a fé ou percebe que aquilo que ele tinha de mais valor, de dinheiro, ou aquilo que achava que tinha, que dava poder, de repente estava no leito, sendo limpado pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, e todo aquele poder e achava de poder, o potencial que ele tinha, de repente se esvaiu e que não tinha dinheiro nenhum no mundo que pudesse dar de volta. Então essas impressões de ver pessoas assim, eu acho que me ensinam muito todos os dias. Ainda na UTI, existiu algum paciente em específico que mudou totalmente a sua percepção sobre sono, estresse, atividade física? Sim, eu acho que esse é o cenário, Carol, que eu vejo como esse final das contas que a pessoa paga ali, posso mudar? Não, sim, claro, eu costumo ver isso todos os dias, né? E eu acho que é muito comum quando você vê que essa conta que o paciente paga no fim das contas, né, no final da vida, foi em detrimento de coisas que não foram cuidadas no passado. Então, eu costumo falar que a UTI é uma história que foi contada há muitos anos antes, né, com um sono que não foi adequado, com a presença ou não de uma atividade física, ou de um check-up regular, ou de ir ao cardiologista ou ao médico qualquer. Então, o cuidado com o corpo, a vontade de se exercitar, ou a ausência de doença não quer dizer saúde, eu acho que é uma percepção muito clara que eu vejo nas pessoas antigamente, ou até na população geral. Sim. Eu não tenho nenhuma doença, eu sou saudável, e é muito o contrário. Então, a gente tem uma epidemia de obesidade, a gente tem uma epidemia de estresse, também de uso de álcool, de uso de drogas, do cigarro no passado. Então, esse peso das consequências que as pessoas pagam, isso, eu olho para isso e lamento muito e vejo como que a gente deve e precisa melhorar, seja por instruções, seja por falar para as pessoas que precisam melhorar, ou mesmo de cuidar de uma doença não tratada, né? A cardiologia tem muito isso, as doenças são silenciosas. A pressão não dá sinal, a diabetes não dá sinal, o colesterol alto não dá sinal nenhum. Se não for diagnosticado, se a pessoa não for atrás disso, a consequência é cara. Hoje no Brasil e no mundo, né, o que mais mata são as doenças cardiovasculares. Não cuidar dessa doença, não da doença, não cuidar dos fatores de risco é muito deletério, né? Isso, as consequências depois desse mal cuidado ou não cuidado são grandes. E aí você vai chegar ali no final, né? Talvez dependendo muito mais, Sim. Quais são as consequências mais graves você que está ali no dia a dia e enxerga? E por que eu te peço para compartilhar isso? Porque por mais que a gente ouça,
né? Eu não consigo entender como os jovens ainda estão fumando vape. Eu não entendo. Então, essa negligência, né, de alguma forma, a gente precisa agir. O que de pior, né, como são os desfechos de pessoas que abrem mão aí do sono, atividade física, alimentação, de viverem estressadas em relações ou em trabalhos incansáveis, como você acabou de falar, chega lá no final da vida, quem vai te limpar, né, independente do que for, né, vai ser ali um técnico e o dinheiro nenhum vai poder pagar. Como é que a gente chega nesse final? Isso é engraçado a gente lidar com isso todos os dias, a gente falar, e muitas pessoas sabem, né? A gente fala do uso do vaping, é impressionante. A gente passou uma era de pessoas que fumavam, as pessoas mais novas entendem que o cigarro normal é um problema, mas começam a fazer uso do vape. Tudo bem, no começo eu entendo que existia uma certa, né, emoção ou vontade de fumar de uma coisa, um dispositivo que era novo, que não fedia, né, e tinha uma boa aceitação social. Pronto. Agora não, a gente tem internet, a gente tem Google, a gente tem Instagram, todo mundo que fuma e que usa sabe, ouviu falar que isso é muito mal, que isso faz muito mal. Tem 6 vezes mais do que nicotina do que o cigarro. Isso me impressiona um pouco, como os jovens, sabendo desse problema, acabam aceitando. E não é só sobre o vape, né? Hoje, não só na medicina, né? As pessoas querem atalhos, é uma geração que a gente está vendo se levantar, que as pessoas querem as coisas para ontem. Não tem a paciência de ler um manual de um jogo para jogar, quer jogar direto. E isso me preocupa um pouco, não só de cuidar ou não da saúde, mas até do que cuida da saúde usando os atalhos, achando que está se cuidando. Falo isso por conta das reposições hormonais, do uso de suplementação sem nenhuma indicação. As pessoas querem uma pílula que toma para falar que tem saúde ou não e que está resolvido. E não é assim, né? Para construir a saúde são hábitos simples, mas que mudam a vida da pessoa. Comer bem, dormir bem, controle do estresse, não usar droga, não usar cigarro, fazer atividade física, são alguns pilares que é o arroz com feijão e que mudam a vida das pessoas. Mas não é isso que a gente está vendo hoje. As pessoas vivem estressadas e o estresse hoje tem um papel importante, é quase igual a fumar. O uso de drogas, de cigarro, de vape, de álcool, né? A gente sabe quanto que isso faz mal. Não fazer atividade física, hoje está claro que o papel dos músculos na longevidade, isso tem uma relação direta. Na verdade, ontem, assistindo até um dos médicos que já esteve aqui conosco, acredito que o Dr. Clentes, a esposa é endócrino e ele cirurgião plástico, e ele estava falando que um jovem que passar por um trauma, ou seja, um acidente gravíssimo, a grande probabilidade de alguém que tem músculos viver, a probabilidade é muito maior para isso do que para um obeso ou para alguém que também não tem músculos, porque para que o corpo se regenere, ele vai consumir ali a proteína. Por isso que essas pessoas perdem, né, quando tem um acidente, o músculo muito rápido. Então é importante sempre, né? Ele fala do trauma, eu falo da UTI. Esse dia para trás, estava vendo no Instagram alguém falando sobre isso. Quero fazer academia para sobreviver à UTI. Porque isso acontece, assim como no trauma que ele falou, né, a pessoa ficou traumatizada, teve um acidente de carro, ficou parada. É impressionante como que a gente chega na UTI e a gente perde status. A gente viu na Covid, na Covid, gente jovem, 30 anos, 40 anos, que era entubado, ativo, forte, ficava lá 20 dias entubado. Quando a gente entubava, tirava o tubo, não levantava um dedo. Então, o consumo, né, muscular, ou a perda de força de quem está internado, ela é muito rápida. E aí eu vi um post desse, eu não lembro quem, que falou sobre isso. Eu quero fazer academia, quero treinar e ganhar músculo para sobreviver a uma UTI. Porque é isso, a gente precisa se preparar para viver bem no futuro. E quando tem uma doença, a gente tem que ter uma reserva. Porque é isso, né? Desde a nossa avó falava isso, quando a gente está doente, come mais, se alimenta, a gente fica sem fome, sem apetite, nada funciona direito. Então, quando a gente tem massa muscular, tanto no trauma quanto na UTI, a gente consegue passar por essa fase mais melhor, a gente consegue passar por essa fase um pouco melhor. E olha que coisa interessante, né? Te ouvindo agora, no mesmo dia que eu ouvi isso,
A equipe sabe que eu saí falando para todo mundo, ó, você tá magro demais, Tá olha, magro vocês vão demais. morrer, É viu? isso. E eu, por exemplo, tem 15 dias ou 20 que eu fiz uma cirurgia, né? Eu fiz um explante de um silicone encapsulado. Uhum. E o que aconteceu? Com isso também, o quanto é importante para minha cicatrização, até Sim. porque eu fiz uma mastogripe, né? O corte bem grande, que eu estivesse me alimentando bem. Só que o uso da clindamicina, do Cipro, que teve um seromazinho, eu não estou conseguindo comer. Uhum. Porque o estômago, só que, acreditando, como lá atrás, tudo funcionava muito bem, aos 46 a história Muda. é diferente. É isso. Né? E realmente eu emagreci mais, já não está, né, com a reserva de proteína e de músculo, então a gente tem que fazer isso mesmo, é muito importante. Não só para UTI, para você que quer fazer uma cirurgia estética, o resultado absolutamente diferente. Totalmente, né, conectado com o que se alimenta antes. E, Carol, a gente tem muito dados nisso, né? Os geriatras adoram fazer isso. Vai no consultório, eles fazem teste de hand grip, que é pegar uma coisinha que você aperta e ver quanta você tem de força na mão. Então, a força de preensão de mão. Não precisa ter o hand grip para fazer em casa, mas é só ir pegar a mão de um idoso, aperta a minha mão. E dá para ver nitidamente, aquele que aperta a mão com força, você olha para ele, tá bem. Estou disposto, estou conversando, tem rede social, saio de casa, me exercito, ou se pelo menos não me exercito, eu faço aquilo eu me movimento durante o dia, diferente daquele que é mais frágil, aquele que é mais parado na cama. Então, hoje está bem claro isso, quem tem força muscular vive mais, quem tem músculo vive mais. E não é só viver mais, eu acho que também falar em viver mais, as pessoas também, tem muita gente que não está interessada em viver mais. Mas a ideia não é essa, não é colocar anos na sua vida, é colocar vida nos seus anos. Então, eu acho que a gente trazer essa perspectiva, eu quero viver melhor naquele período de anos que eu tenho, de vida que eu tenho, eu acho que isso faz muito sentido. A gente vê idosos que são idosos, às vezes, nem extremo de idade, são disfuncionais. E é uma pena. Assim, eu falo não é só sobre doença, mas até mesmo de cognição. A cognição, o conversar, depende muito daquilo como o seu corpo está. Quando a gente olha a cognição, Alzheimer, alguns fatores são modificáveis. Então, se eu sou uma pessoa sociável, se eu não sou, se eu saio de casa, então sou sociável é isso, né? Não é ser sociável não, mas se eu saio de casa, se eu interajo com as pessoas de fora, se eu tenho uma boa audição, porque a audição tem relação com socialização, meu grau de escolaridade ou meu grau de leitura, de interação, aquelas coisas que eu faço. E para tudo isso que você vê de fatores modificáveis, você tem que estar bem, você tem que estar ativo, você tem que ter força. Então, eu como cardiologista, chego aos pacientes mais idosos, costumo falar muito sobre coisas de cardiologista, colesterol, pressão, diabetes ou fatores modificáveis, mas eu insisto muito, falo, olha, talvez a coisa mais importante que eu estou falando aqui para você ter é músculo. Esse movimento, eu peço para fazer isso no consultório, senta e levanta, né? Faz isso aí umas 5 vezes. Quando a primeira vez já coloca a mão na cadeira, faz uma força para levantar, fala, olha, a gente precisa conversar sobre isso. Vamos matricular na academia, chama um personal para ir na sua casa, porque isso faz a diferença para você ter autonomia, fazer o que você gosta de fazer e se sentir bem. Se a pessoa fica frágil, cada vez mais frágil, é mais doença. É isso que você falou, né? Eu tive uma recuperação bacana porque eu tenho um status bom de saúde. Essas pessoas ficam mais paradas, né? Tudo muda, o sistema imunológico muda, a alimentação muda, o intestino muda e está tudo ligado. Não tem nada separado. E 2 fatores importantes no que você trouxe. Até o resultado estético da cirurgia são muito melhores em pessoas que fazem atividade física, né? E, além disso, voltando lá no idoso, né, que não é só como eu chego, né, é como eu estou vivendo, não é chegar lá, é como eu vou chegar nesse tempo. É um absurdo, além de não ter autonomia, né, aprisionar os seus filhos. Porque se você não tem responsabilidade com a sua saúde hoje, alguém vai ter que cuidar de você. E aí, normalmente, é esse filho que está, por exemplo, a minha mãe está hoje, fez ontem aniversário, 80 anos. Legal. Eu estou com 46. Dependendo de como ela estivesse hoje,
talvez eu não pudesse estar aqui. É verdade. Ou o meu irmão, ainda mais hoje em dia que não se tem mais tantos filhos, porque essa São vantagem de ter 2. 12, né? Quase ninguém quer, 6 não querem cuidar, 5 estão ali, 3 é um fator. Mas graças a Deus, e não é alguém que veio de uma vida, trabalhava em 3 hospitais, aquela correria, mas desde o tempo em que ali se aposentou, ela vai 2 vezes, faz uma hidroginástica, né? Continuou jogando ali a canastra com as Legal. amigas. Então, não é sobre você ser halterofilista, É isso. mas é o mínimo de responsabilidade, se não é com você, que seja com seus filhos, porque é um aprisionamento e depois as pessoas pensam, poxa, causa tanta coisa, doutor, o que você faz hoje é uma reação em cadeia para sua família, Perfeito. positivamente ou negativamente. Quem está falando sobre isso, atividade física, né? E você falou uma coisa importante e eu queria ressaltar. Não é o movimento propriamente do halterofilista, né? Ou da academia. Existe um movimento que o nome é estranho, mas chama movimento incidental, que é o que você faz no dia a dia, né? Vai à padaria, vai ao supermercado, sobe um lance de escada. Na modernidade, né, que trouxe muitos benefícios, a gente esqueceu um pouco disso, né? Pega o carro e para do lado do supermercado, né? Tem a vaga do idoso na porta do supermercado. Então, assim, se não existe esse movimento incidental, a academia eu acho que é obrigatória. Ou se existe, né, cria esse movimento, né? Saia de casa, faça o movimento sozinhos, ande, se movimente, porque é isso que existia antigamente. Quando tiver aquelas séries, né, Netflix, né, ou tem um livro sobre as Blue Zones, as zonas azuis, onde as pessoas vivem até 100, nenhum desses lugares tinha personal trainer, ninguém fazia academia, isso não existia nesses locais, né? Ou não existem, pelo menos nessa reportagem e nesse filme, nesse documentário. Mas as pessoas se movimentavam, e às vezes a cidade é uma cidade íngreme, que para você se movimentar, você precisa subir, né? Ou então para você fazer uma refeição, você tem que sentar no chão. E quem não tem a saúde boa para sentar no chão tem que ter uma boa elasticidade, tem que ter força, não pode ser gordo ou obeso, né? Então, enfim, esse movimento incidental que nós esquecemos, nós precisamos lembrar que a gente tem que se movimentar. Sim, e Araraquara, por exemplo, normalmente são cidades que você faz muita coisa a pé. A gente tem, né, essas blue zones dentro do Brasil, que são cidades sim, mais do interior, onde as pessoas ficam muito mais também tranquilas, né? Não são esses grandes centros. Mas que bom que já estamos falando sobre, né? Sim. Porque pedir para os meus pais, né, aí de 80 anos, que tivessem toda essa consciência, não dá. Agora nós, hoje que temos essas informações, fazer isso com os nossos filhos, aí não. Exato. Né, Essa coisa da atividade física, cara, é tão interessante que existe um trabalho muito legal lá na Suécia, ou Suíça, posso estar errado, mas sobre crianças que fizeram atividade física com educador físico. Eu tenho um professor de educação física e, bom, essas crianças faziam atividade física com o professor de educação física. Com o professor eu digo porque é a forma registrada que estava lá. Outras não faziam, né? Essa diferença, depois de 10, 15 anos, ainda tinha essa documentação. Não que aquela atividade que ele fez lá na infância repercutiu na forma adulta, mas na mentalidade, como atividade física, você aprender aquilo como criança, né? E criança eu acho que é a melhor fase, de aprender alguma coisa, o que se deve ou não fazer, como isso repercute na fase adulta. Total. Então, poxa, a gente tá... Aqui o consultório aberto, né, ele é franqueado e foi feito para todo profissional de saúde que tem conselho, até porque a importância do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do psicólogo, é uma das coisas também que eu quero quebrar essa crença, né, de que médico é Deus, porque não é, e que ele é maior do que a outra equipe de saúde. Não. E isso acontecendo faz com que os médicos olhem no olho do paciente na hora de receitar, que converse, que ensine. Em contrapartida, eu tive gratas surpresas, por exemplo, com um fisioterapeuta, com um osteopata, dizendo que aqueles 2 primeiros anos de vida são extremamente importantes e que vão fazer toda a diferença para o resto da vida. Ou seja, quanto antes começar, né, é muito melhor. Pegando esse gancho, doutor, você diz que os exames normais não são sinal de segurança, né? Que crença é essa que precisa ser quebrada para que não aconteçam males, né, piores aí? Perfeito. Eu acho que vem um pouco
É um pouco cultural a ideia do check-up, né? Eu Sim. faço o check-up ele veio bom, pronto, ó, cheguei em casa, Dona Maria, ó, fala para a esposa, tô bem, no check-up, o doutor falou que meus exames estão ótimos, fiz um teste de cera, fiz um ecocardiograma, fiz um exame de sangue e tá tudo certo, né? E é isso natural, as pessoas replicam isso com grande facilidade. Mas a ausência de doença não quer dizer saúde. O conceito de saúde ele é muito mais amplo. Para a doença aparecer, a gente precisa esperar que ela apareça. Ninguém nasce, claro, né, pessoas nascem com doença, crianças nascem com doença, existe papel genético importante, mas a maioria das doenças, sobretudo as doenças cardiovasculares, elas começam a desenvolver aos 40, 50, 60 anos de idade. E esse check-up normal, dizendo que eu não tenho doença ou está tudo bem comigo, esse é um problema e uma falácia. Porque está tudo bem comigo se eu me cuido, se eu faço atividade física, se eu como bem, se eu controlo o estresse, se eu durmo bem. Enfim, então acho que são conceitos diferentes que a gente tem que quebrar, isso mesmo, trazer a responsabilidade para que o paciente pense nisso e trate isso com seriedade. Sim. E os jovens ativos que vão parar na UTI? Bom, aí em relação ao problema... É o que acontece hoje, né? Porque a gente vê cada vez mais jovens e indica-se, né, que a juventude também seja outro fator, que quer dizer que você está saudável. Mas o que tem levado, qual o fator que o senhor acredita que tem levado pessoas cada vez mais jovens e alguns deles até ativos? Inclusive é uma desculpa que sempre, né, usam para, pô, mas eu fumo, eu bebo, tá vendo? E fulano malhava o dia todo e tá aí, ó. Carol, tem esses dados não estão claros, né? Mas existe todo mundo falando que está aumentando o número de infarto em pessoas jovens. Isso não é tão verdade assim, mas está na mídia, né? Toda vez que alguém infarta e passa mal, isso aparece. Mas mesmo no jovem, isso não acontece do nada, né? Isso geralmente é um período de exposição a fatores de risco não controlados. E aí vai, cigarro, uso de anabolizante, isso tem sido uma epidemia. Tudo, e não sou eu que conto essas histórias, várias pessoas todos os dias se encontram com pessoas de 40, 35 anos que tiveram um AVC, uma trombose de pulmão, um infarto por uso de esteroides anabolizantes sem indicação médica. Isso é uma coisa que me assusta bastante e parece até terraplanismo, porque as coisas, algumas evidências estão claras e ainda isso costuma ser uma prática muitíssimo comum, sabe? Então, o jovem, quando infarta, e infarta mesmo, né, geralmente não é do nada, é um conjunto de fatores e dentre eles, no jovem especificamente, o uso de substâncias de drogas ou substâncias ilícitas, sedentarismo e controle do estresse, né? Todo mundo se sobrecarrega muito de repente, né, dá uma pane, vai parar numa UTI, mas isso não é do nada. Tem algum desses atalhos que estão vendidos aí hoje em dia que você considera extremamente mais perigoso? Eu acho que o uso de esteroide anabolizante, eu acho que isso virou moda. É só uma reposição, é só um gelzinho, é só um chip da beleza, é só uma coisinha para fazer a minha modulação hormonal. E, Carol, a gente está vivendo, existe bastante evidências quando a gente pode passar esses medicamentos. Bastante. Mas as pessoas insistem em fazer isso e aí tem médico também recomendando. E aí isso me assusta um pouco, né? A gente, como você tinha falado antes do juramento de Hipócrates, o primeiro princípio é da não maleficência. E veja, estou passando uma coisa que é potencialmente grave. E eu vejo isso na UTI todos os dias. Pacientes jovens ou com uso de esteroide, de repente fez uma trombose de pulmão e faleceu por conta de um uso anabolizante. E a gente está vendo um retrato, a gente está vendo uma consequência de 10 anos de uso dessa forma indiscriminada. Mas esses problemas que estão acontecendo, todo mundo está fazendo isso, né, que eu acho que são atalhos para ganhar um shape melhor, para sentir melhor, para ter uma melhor performance, isso daqui a 30 anos a gente vai ver uma epidemia de pessoas com problemas cardíacos ou outros por conta desse uso desses andrógenos, testosterona, gestrinona e outros de forma indiscriminada. De forma indiscriminada, né? Agora, sendo válido, calculado, com um médico sério, tendo a indicação, tá tudo certo. Mas aí eu só repito mais uma vez, são, pelo menos o que a gente vê na prática, são raras pessoas que têm a indicação e que usam.
né? Isso, hoje em dia, o maior motivo de se usar é para ganho de performance, é para melhora do corpo, e isso não tem indicação. Pelo contrário, os malefícios para quem faz uso dessas substâncias são enormes. Entendo. Eu estou vivendo, né, o climatério e faço uso hoje acompanhado, Legal. né, de uma médica extremamente responsável, está aí sempre nos congressos e tudo, e fez uma grande diferença. Sim, pra mim, claro. Porque eu estava num sofrimento Mas aí, Carol, grande, inclusive sem dormir. Doutor, eu passei 2 dias agora. Mas é isso, né? É indicação personalizada de alguém, provavelmente ela rastreou todos os históricos de o que precisa, o que não precisa, Tudo. mas é que não é o que a gente está vendo. As pessoas querem um atalho como se fosse uma pílula, me dá essa pílula que resolve a minha vida. Isso tem acontecido. Em todas as... Por isso que a gente existe aqui, né, para poder validar isso, validar a ciência, a responsabilidade, mas eu acredito que em todas as profissões, em todos os meios, e precisa de alguém consumindo para que alguém consiga vender. Absolutamente. Né? É isso. Doutor, se você pudesse resumir em uma frase, o que é esse conceito de longevidade realmente para você, já que todo dia está ali na UTI, o que seria? Acho que longevidade é viver melhor. É você conseguir aproveitar aquele período de vida vivendo mais. Agora, a gente, quando eu falo de longevidade, de novo falando sobre esse tempo de vida, não é tempo de vida, é qualidade de vida durante aquele período que você está vivendo. É conseguir pegar o seu neto, conseguir fazer a coisa que você fazia e agora não faz mais. É você poder, no futuro, estar bem consigo mesma, bem com a sua cabeça, conseguindo interagir e fazendo aquilo que te agrada. Porque o que muitas pessoas não conseguem fazer é querer fazer alguma coisa e estar limitada por conta de uma doença, por conta de uma limitação física, e isso realmente a gente consegue mudar. Se a gente traçar algumas estratégias, a gente consegue chegar lá muito melhor do que nós estamos. Inclusive o que a gente estava falando sobre que vídeos e como impactar, né? Você imagina se esse jovem de hoje que está ali sexualmente ativo, achando o máximo, mas tomando esteroides, anabolizantes, se alimentando de fast food, chegar com 50 impotente sexualmente. É isso. Né? E aí vai mais o remédio, isso que foi a primeira coisa que eu pensei quando você falou, é não conseguir fazer as coisas que te dão prazer, porque quem hoje tem uma vida saudável consegue ter aí, né, a sua vida, seja ela sexual, se alimentar do que gosta, porque alguém com diabetes não pode comer praticamente nada, né, doutor? É isso. E a gente tem algumas epidemias que acontecem, né? A gente estava vendo a coisa da obesidade, agora tem um tratamento para isso. Eu acho que quando a gente se cuida, quando a gente se planeja, a gente consegue chegar lá melhor. Então, acho que a gente está num momento legal sobre isso, né? Do movimento, até do momento de mercado, do wellness, todo mundo preocupado. Bom, como eu vou estar agora, como a minha saúde vai estar para eu colher os frutos no futuro? Falando em futuro, se eu me sinto hoje saudável, as coisas estão ok, o que eu posso fazer para reduzir drasticamente, né, a probabilidade de ter AVC, ou o AVC e o infarto são diferentes, não é isso? É, AVC cabeça, infarto, coração, isso. mas o princípio são semelhantes. O que fazer? Bom, acho que se eu for falar sobre hábitos de vida, acho que o número 1 é a atividade física. Ela é disparada melhor do que a dieta, melhor do que o sono e o controle do estresse. A atividade física ela tem uma repercussão muito importante e muito acima dessas outras, mas é necessário a gente colocar esses 5 pilares. Atividade física, tanto atividade física aeróbica, que é aquela corrida, é a caminhada, aquilo que eu faço que cansa, que sua, e a atividade física anaeróbica, aquela de pegar peso, seja na academia ou seja no próprio em casa, pegando peso, movimentando alguma coisa de um lado para o outro, mexendo no jardim. Então, essa é uma atividade física anaeróbica. Então, atividade física, 2, dieta, então é de controlar aquilo que come, evitar ultraprocessados, evitar alimentos ricos em sódios. A gente melhora, a gente descascar mais do que desembalar, se a gente começar, se a gente conseguir comer mais alimentos naturais, melhor. Controle do estresse, então o estresse, como a gente falou, é um fator de risco super importante, talvez até próximo do cigarro. Controle do sono também, que é uma coisa muito negligenciada pelas pessoas. A gente tem essa coisa de performance e produtividade, está na moda. Banho gelado, durmo 5 horas, está tudo bem. Não está tudo bem. Então, um monte de estudo mostrando que pelo menos 7 horas de sono é necessário. Claro, existem pessoas que 6 horas
tá bom, mas é exceção. Eu era uma delas, posso falar por mim, que eu dormia 5 horas, achava que estava bem. E realmente eu me sentia bem mesmo. Talvez seja uma pessoa que dormindo menos, eu me sinta bem. Mas depois que eu comecei a dormir melhor, eu estou me sentindo melhor. E faz diferença. E o último, o uso de substâncias, álcool e drogas. Então, assim, desses 5 pilares, se a gente conseguir estabelecer um controle deles, eu acho que a gente consegue melhorar muito a nossa saúde. E a outra coisa que anda junto com isso é realmente o rastreio de doenças, né? Então, o rastreio da hipertensão, da diabetes, do colesterol alto, né? Problemas de outros órgãos do rim, do pâncreas, do fígado, são importantes porque são doenças geralmente silenciosas, né? E a pressão alta, ela faz um estrago na vida da pessoa. Quando tem um diagnóstico, é fácil diagnosticar e a gente não consegue controlar. Sensacional. E às vezes a gente se limita, né, a uma informação. Então, se isso está ok, estou comendo, calma, tem outras doenças aí que precisam ser rastreadas, que você precisa buscar. Não, tem muita gente que fala, não vou nem procurar, vai que acha. Procura, porque quanto mais cedo achar, a probabilidade de ter um desfecho positivo é muito grande. Quando, doutor, você faz a associação do sono, do álcool e do estresse, o que mais preocupa, o que é muito potencializado com esse uso conjunto? Álcool, sono e estresse. Bom, acho que depende muito do grau da privação de sono, né? Então, deixa eu falar de coisas específicas. A privação de sono é muito importante. A gente vê profissionais da saúde, a qual me incluo, né? De segurança pública ou de segurança privada, que seja, mas que tem esse turno de períodos noturnos de trabalho, são profissionais muito mais vulneráveis. Então, isso estatisticamente falando, né? São pessoas que morrem mais, que têm mais doença. O sono tem um impacto direto. O estresse, depende do grau de estresse, ele é uma doença inflamatória, ele é um mecanismo inflamatório, então ele inflama o corpo inteiro. Se você está muito estressado e carrega estresse, não o estresse agudo de ficar chateado com uma coisa, ou estresse agudo de ficar animado ou triste com uma coisa, tudo bem, mas aquele estresse agudo crônico ou cronificado, né, que leva a várias doenças mentais, também atinge o corpo. E o último, substâncias, né? A gente tem o álcool, ele foi recentemente classificado como carcinógeno tipo 1, né? Então ele é igual ao cigarro, altamente cancerígeno, assim como os alimentos embutidos, quando a gente fala de comida. Então a gente está socializando e a gente está, não vou dizer banalizando o uso do álcool, mas é uma coisa que não tem a gente trata do álcool muito bem. O álcool é uma coisa que todo mundo tem em casa, que todo mundo usa, mas quanto maior a quantidade de álcool, maior o risco, tanto de câncer como doenças cardiovasculares. Existe um consumo ok? Então, isso até hoje em dia é cada vez mais claro isso. Não há dose segura do álcool. Mas, quanto menos se tomar, menos melhor. E aí o que tem de recomendação é uma dose por dia. Uma dose por dia é uma lata de cerveja, um shot de uísque, uma taça de vinho, né? Então, não ultrapassar uma dose por dia é importante. Mas aí vale juntar todas as doses e tomar um dia só? No vale são todas as doses. Então, no fim de semana conta. Aquela cervejinha, não a cervejinha, né? Se você tomar uma caixa de cerveja, ou uma garrafa, ou 2 garrafas de vinho, né? Isso não pode. Não pode, ou seja, ou vai fracionando aí. Doutor, como funciona a abordagem da clínica Pulsart, não é isso? Pulsart. Quando o assunto é prevenção cardiovascular e envelhecimento saudável. A clínica tem vários cardiologistas, né, e outros profissionais, endócrino, reumato. Nossa preocupação lá é realmente trazer um pouquinho dessa abordagem do cuidado, além dos exames de check-up. A gente tem alguns programas interessantes de obesidade, controle de obesidade multifatorial, envolvendo nutricionista, envolvendo profissional da endocrinologia, e é bem bacana de quando coloca na esteira e esse paciente recorre por um período para avaliar se aquelas metas que estabelecemos foram atingidas. Então, a preocupação da clínica é muito levar esse conceito de saúde muito mais do que tratar doenças, né? E a gente tem um programa muito bacana também, que é de fazer visitas hospitalares. Então, quando o paciente está internado em outra instituição, numa UTI ou num apartamento, chamar um de nós para ir assistir esse paciente em conjunto. E é sempre muito bom essa experiência de você ir até outro hospital, que você não é da equipe do hospital, para ser mais um facilitador para tentar trazer ali na balança risco-benefícios do paciente. Então essa é uma coisa, eu faço muito isso, eu adoro fazer isso, conheço todo mundo de Brasília, das UTIs,
Então é muito bom você chegar no local e ser mais um, a falar, olha, eu acho que aqui a gente poderia fazer isso, discute de uma forma mais ampla, acaba sendo um coordenador das especialidades, então acho que isso traz muito impacto de benefício para o paciente. No Covid foi, assim, fantástico. No Covid a gente tem várias Então, histórias. vocês já tinham essa prática? Já tinha. Eu sempre fiz isso, né? Agora a gente levou isso para a clínica, como CNPJ, mas eu sempre fiz isso de ir a outro hospital e ficar como centro do cuidado. Então, discutia com as outras especialidades, se acontecesse alguma coisa, me reportava. Então, todos os dias estava lá, conhecia, sabia o que era aquelas flutuações que as pessoas se assustavam, entendia, falava, opa, eu conheço, calma, não é bem por ali, vamos por ali. Então, na pandemia do Covid, a gente fez muito isso e realmente teve esses resultados fantásticos. Legal, doutor. E eu, como intensivista, na minha UTI, com eu trabalho, adoro. A gente vive num mundo de vaidades, né, Carol? Não é só na medicina. Se vem um outro profissional aqui e fala do seu trabalho, pessoas maduras não gostam de receber crítica ou não gostam que as outras pessoas falem do seu trabalho. Pessoas imaturas, né? Imaturas. Eu, na minha UTI, quando falo, sou médico assistente, falo, mas por que fez isso? E me questiona. Eu falei, não, ótimo, porque esse questionamento a gente está pensando em um outro resultado para melhorar, no fim, aquilo que eu quero, que é o desfecho do paciente. Então, eu faço muito isso e adoro com outros médicos assistentes, vêm à minha UTI para opinar, enfim, darem seus pitacos. Não, achei sensacional e muito importante isso, né? A gente ter a oportunidade de ter um médico que me conhece e que se movimenta caso aconteça, porque ninguém vai saber melhor, né? Por mais que acesse prontuário, e se for uma situação extremamente séria, como né, chegar aí para a UTI, é super necessário. Parabéns, que bom. Que seja aí para mais profissionais, né? Um exemplo, uma inspiração. Falar em inspiração para outros profissionais, você tem projetos, depois de tantos estudos, depois de um currículo tão amplo de educação continuada, o que você já faz e o que ainda vem por aí? Bom, acho que eu tenho projetos pessoais, né, pelo menos da minha área, terminar meu doutorado, que ainda está em fase de término, e eu estou muito focado em levar essas informações de longevidade, qualidade de vida para as pessoas que querem ouvir. Cara, hoje a gente está nesse movimento de tentando buscar um pouco mais de saúde, então quero tentar levar isso para mais pessoas, seja de forma no meu consultório, ou seja no mercado, ou seja no mundo digital, né? A gente está aí, todo mundo consegue falar e ser ouvido, então acho que é uma possibilidade. Então tem vários projetos aí em mente, acredito que a gente vai fazer alguma parceria juntos aí também. Que bom, espero, é válido. Eu costumo dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado, e chega a incomodar quando nós temos tanto a entregar, né? E você fica parado, você não sabe o que é e não sossega, mas é isso. É muito importante que a gente perceba o quanto a gente pode, de fato, impactar a vida do outro, principalmente dos que não teriam condições de ter um médico, por exemplo, que vai te acompanhar, inclusive se você estiver, né, numa situação mais séria, como no caso de uma UTI. E a informação salva. A cada dia a gente tem visto que não é sobre o dinheiro, não é sobre o acesso, é sobre o que você está fazendo hoje. É isso. Acredito muito nisso e essa eu acho que talvez seja uma grande missão. Impactar a vida de pessoas a mudarem o roteiro, a mudarem a rota, para que ela no final não se arrependa daquilo que fez ou deixou de fazer. E quando é esse momento, doutor? Tem uma hora que já não dá mais ou não? Qual é o momento de? De mudar a rota, de mudar? porque muitas vezes... É isso que eu quero que você... E de verdade, para qualquer pessoa, o hoje começar com boas práticas faz diferença? Faz muita diferença, né? Eu acho que não precisa na segunda-feira, começa na sexta, não precisa ser na virada do ano, começa no dia 30, não precisa se programar para fazer. A atividade física ela é muito democrática, é só colocar um sapato, é só parar um andar antes do elevador, é só parar um andar antes de chegar, sobe um lance de escada, faz uma caminhada, para o carro mais longe do estacionamento da padaria, se movimente, coma melhor, pense antes de comer. A gente vive nessa comida de ultraprocessados, são alimentos hiperpalatáveis. A gente está todo mundo ali fissurado com aquilo porque o gosto é maravilhoso. Foi tudo programado para que a gente coma mais. Batata frita que a gente põe na boca, ela quebra na boca, traz a sensação e a gente fica com aquilo. Então, pare, pense, respire. Tem como melhorar. Seja sozinho ou seja procurando pessoas para ajudar a mudar esse roteiro. Mas a gente precisa repensar
aquilo que a gente está fazendo hoje para não se arrepender depois. Nossa, quando você trouxe a questão, preste atenção, né? Procure pessoas para te ajudar. Inclusive, procure um ambiente melhor se você quer melhorar, porque está convivendo com quem não faz atividade física, com quem é aquele grupo que está só bebendo. Você não vai conseguir, não adianta, o ambiente ele influencia muito, tanto o positivo quanto o não tão positivo para você, né? Porque cada um tem a seu livre-arbítrio aí, né, doutor? Exato. Às vezes eu consigo falar muito do ambiente e agora, Carol, a gente tem as redes sociais que a gente consegue escolher aquilo que a gente segue, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer seguir. Então a gente tem informações claras. Eu não consigo mudar meu ambiente da família, onde todo mundo, a minha família come mal, dorme mal, é estressado. Bom, hoje tem até as redes sociais que eu consigo mudar aquilo que eu vejo todos os dias. A gente tem que parar de ficar consumindo aquilo que vem de forma automática para a gente e começar a buscar aquilo que realmente traz informações válidas que faz a gente mudar a nossa rota. E o livro Nação Dopamina traz muito isso, né? E quando você falou do ambiente familiar, tem muita gente que pensa, né? Ah, mas toda a minha família é assim, eu me alimento assim, vai continuar assim. A epigenética veio para mostrar que tudo pode ser mudado, né, doutor? Esse conceito de epigenética é bem interessante. Eu vou explicar um pouquinho. Na verdade, o conceito da genética é aquele que você nasceu, o seu gene está em mim, está em você, cada um de uma forma diferente. Alguns têm mais favor a ter alguma doença cardiovascular ou câncer, outros não. A epigenética é aquilo que a gente faz de hábito que muda nos nossos genes. Esse é um fator importante para qual caminho nós vamos. Chama epigenética, aquilo que o ambiente faz dentro dos nossos genes, que traduz aquilo, que faz com que a tradução desses genes seja uma resposta para a saúde ou não. Então, tem jeito, sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Só para a gente deixar isso muito claro, porque utilizar o poder pessoal do médico nesse momento, né? Porque meu médico falou, eu acredito. Mesmo que essa pessoa tenha 46 anos hoje, mesmo que ela tenha 56 anos hoje, e a minha mãe, ela fala, pra quê, menina? Parar de fumar, né? Já estou aqui com 70 e tantos anos. Faz diferença? Esse tempo, seja ele qual for, vai fazer? Eu tenho um momento que, assim, já cheguei até aqui dessa forma, agora é só ladeira abaixo. Não, Carol, você falou até os 55, 60, ou até mais, 70, 80, 90, faz diferença. Sobretudo nos extremos de idade, atividade física, o reforço muscular faz muita diferença e os impactos são rápidos. Quando a gente começa a fazer exercício de força para o idoso, é impressionante como melhora a capacidade de sentar, levantar, de se mobilizar. Às vezes, claro, né, tem muitos idosos que não conseguem fazer um exercício de força por realmente problemas articulares. Mas é muito impressionante quando se toma alguma medida e essa medida muda, não só como você vai viver, mas como você está vivendo. E aí, por isso que eu gasto muita energia falando isso com os pacientes idosos no consultório, que estou falando de um colesterol que, ok, mudar nessa faixa etária vai fazer diferença, obviamente, mas não é tanta diferença assim. E aí a receita dele que sai lá com 5, 6, 7 medicamentos, talvez o mais importante para ele é eu falar, cuide dos seus músculos, cuide da sua vida, faça alguma coisa para aumentar a sua força na perna, para você levantar do vaso, para você não cair. Eu vejo isso na UTI todos os dias. Paciente que chega com a fratura do colo do fêmur, por exemplo. Aquele foi, eu tropecei. O idoso não tropeça, o idoso ele não tem força, também, ele não né? treinou aquela perna para diante de alguma oscilação ele ficar bem. Então as quedas que a gente atribui para um tropeço, e claro, tem um tropeço do chinelo, do tapete, mas é porque falta às vezes uma base que não foi conversada com ele de fortalece a sua musculatura para você não cair e quebrar. Sim. Então se movimente para você ter um pouco mais de força. Inclusive, nessa questão do tapete, é muito importante também o papel que hoje tem vários profissionais, além do médico, do geriatra, que eu estou tentando lembrar o nome, é o que eu te falei, que o climatério, quando é sério e pega, que são os gerontólogos. Gerontólogos, perfeito. Né? Perfeito. Que vão até a casa das pessoas, pesquisa na internet, porque é muito importante também preparar o ambiente, porque tem a questão visual também, né, doutor, de não estar enxergando tão bem. Sim. Então, tudo isso é importante estar ali manipulando para que não aconteça a queda que não é boa em momento algum, né? Claro, o mundo ideal é isso, né? Você trazer essas informações com a equipe multidisciplinar. O fisioterapeuta para fazer os movimentos adaptados, ou para ganhar força muscular com o personal trainer, o terapeuta ocupacional para fazer a didática daquilo, adaptando
que aquele idoso faz ou deixa de fazer, um nutricionista para dar aquilo que deve ou não deve comer. O idoso hoje muitas vezes é sarcopênico. Sarcopenia é uma doença onde você perde a massa muscular e o idoso precisa comer mais proteína, e o idoso geralmente não gosta de comer muita proteína em todas as refeições. Se a gente pensasse no ecossistema ideal, acho que seria isso, né? Todo mundo assistindo com a equipe multidisciplinar para ter aquele desfecho melhor. Mas falando sobre isso aqui já é um grande auxílio. Sim, sim. Doutor, foi sensacional mesmo, obrigada. Né? Você estava falando que nem sabia, porque ele iniciou de fato nas redes sociais mais recentemente, que conseguia se comunicar tão bem, de fato, sim. E aqui eu conversaria bastante tempo e é bom alguém que converse dessa forma, acolhendo, sugerindo, então leve isso de verdade, mas você não vai sair sem responder nosso quadro final na ponta da língua, respostas mais rápidas, intuitivas em uma palavra ou em uma frase, ok? Ok. Vamos? Vamos. Então tá. UTI. Um local de esperança. Sono. Essencial. Estresse. Negligenciado. Check-up. Super importante, mas não é o resultado final. Longevidade. Precisamos pensar e falar mais sobre isso. Infarto. É a ponta do iceberg daquele que não cuidou. Exercício físico. Mandatório. Prevenção. É o que todos deviam fazer. Envelhecer bem. É possível. Vida. É uma palavra difícil, mas... Então eu tenho outra palavra que eu acredito que vai ser mais fácil. Dr. Rafael Curtis. Bom, eu sou marido da Vanessa, pai do Lucas, da Alice, adoro a minha família, adoro gastar tempo com a minha família, adoro trabalhar. E eu acho que encontrei um propósito na minha vida de cuidar de pessoas. E agora, entendendo que eu quero cuidar de pessoas graves, mudando o desfecho dela, e também cuidar de pessoas, ensinando o que pode mudar para que não chegue lá do outro lado da ponte, onde já conheço bem. Sensacional. Nem vou pedir mensagem final, porque é muito bom incentivar isso também. Talvez a sua fala seja tão natural em resumir, né, o seu nome e começar falando da sua esposa, da sua família. Então, minha admiração agora, né, ela dobra, porque é impossível alguém cuidar de fato, de verdade, sem primeiro lembrar que o primeiro raio a ser impactado está nos seus 20 metros. Absolutamente. Que é a sua família. Parabéns, foi um Obrigado. prazer de verdade, doutor. E, como sempre, eu deixo aqui na descrição como encontrar o doutor, a clínica e, para você, até o próximo consultório aberto.